Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo Amor e Paz, bem como aqueles que nos acompanham, mais uma vez reunidos para mais um momento de reflexão sobre temas do Evangelho. Rogamos ao Sublime Galileu e seus amoráveis emissários nos envolvam em sua paz. Hoje o nosso tema é interessantíssimo. A cada um segundo suas obras. Qual o sentido dessa máxima moral proferida por Jesus? Nós vamos encontrar aqui a lei do merecimento, lei divina. E no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, 27, ele vai nos dizer que Jesus nos apresenta os requisitos para todo aquele que deseja segui-lo, com a seguinte afirmação, abre aspas, o Filho do Homem está por vir com os seus anjos e restituirá a cada um segundo as suas ações. E nós então começamos a entender o Filho do Homem. Jesus se dizia o filho do carpinteiro José. O Filho do Homem, ele veio à Terra para ser nosso guia e modelo, pelo amor e pelo exemplo, para ser o guia da humanidade. Quando ele diz que vem com os seus anjos, ele está nos informando sobre os espíritos amigos que nos amparam, nos confortam e nos instruem. E a lei do merecimento, então, é a aplicabilidade da lei de causa e efeito, que é educativa, nunca punitiva. O Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lá no item 71, ele nos apresenta uma frase que nos chama muito a atenção. Abre aspas. Responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os fatos da vida. Fecha aspas. O que Emmanuel quer nos dizer com essa frase? Ele simplesmente nos informa: Deus criou tudo, mas cabe-nos organizar o nosso mundo particular. Cada um de nós constrói o seu mundo íntimo, criando valores com vontade, contribuindo na construção das obras de Deus sem perturbar essas obras. É então compreensível que empenhemos todo o nosso esforço e todo o nosso cuidado nas construções que estamos fazendo. De que maneira? Colaborando com entusiasmo nos círculos de serviço, mas sem paixões. Para quê? Para apresentar o bem sem jaça, sem sujidade. Apresentemos diariamente nosso trabalho de acordo com os projetos divinos e peçamos sempre ao Criador nos conceda visão espiritual e cada vez mais entendimento desses projetos. Somos então compelidos a formar o nosso campo mental e a construção da nossa casa mental para cada vez mais servir a esses projetos. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, 27, Jesus nos apresenta: dará a cada um segundo as suas obras. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos mostra: não vos enganeis. Deus não se deixa julgar. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Nós estamos vendo que primeiro Jesus nos traz, depois Paulo nos apresenta, e a doutrina espírita então nos acrescenta:
a sementeira ou a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós sabemos, somos relativamente livres. Por isso nós devemos ser responsáveis por tudo aquilo que plantamos ou fazemos. Então, pela liberdade relativa, pelo nosso livre-arbítrio relativo, nós podemos plantar o que nós quisermos. Nós podemos plantar flores, nós podemos plantar espinheiros, mas por essa lei educativa, a plantação de flores nos dará uma colheita de flores, mas os espinheiros nos darão uma colheita de espinhos. E é o que Paulo, no seu tempo, já nos informava. Nós temos liberdade para plantar, mas com certeza nós vamos colher. E aí surgem as indagações pelo próprio tema. O nosso papel é só plantar e colher? Nós temos o poder de escolher. Relativo, mas temos. Então, usemos bem a nossa inteligência, a nossa liberdade relativa para plantar apenas boas sementes. Nós estamos falando figuradamente, então, dediquemo-nos a fazer a escolha apenas e somente das boas sementes. Por quê? Porque a partir das nossas sementes nós vamos ver qual é a nossa contribuição para o micro-universo onde nós estamos inseridos. E esse inserir é a nosso pedido. Nesse fato, o mestre Galileu nos diz: o Filho do Homem veio para amar e servir. E encontramos novamente Paulo quando ele nos socorre na carta aos Hebreus, capítulo 6, 9. Abre aspas, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. É uma das cartas mais importantes de Paulo, porque ele escreveu aos de sua etnia, aos hebreus. Então, o povo hebreu era monoteísta há mais de 1000 anos. E Paulo, então, vai dizer a eles: vocês têm mais para oferecer, porque Deus esperava coisas melhores deles. Fazer o normal todos fazem, mas dar um plus, dar um salto para adiante, para fazer diferente, é isso que ele está dizendo. Vocês têm mais para oferecer. E o Mestre Jesus então nos diz: aprendestes que foi dito, amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos perseguem, e orai pelos que vos caluniam. Ele está modificando o panorama para uma sentença de amor. Porque ele vai dizer nesse mesmo trecho: porque se fazeis a mesma coisa que os pagãos, o que fazeis mais do que eles? E é uma realidade. Se nós somente gostarmos daqueles que nos gostam, o que nós estamos fazendo a mais? E é nesse fato que Lucas traz também o seu contributo, quando ele apresenta lá no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 16, 2, uma frase: dá conta da tua administração. Então nós começamos a ver cada espírito na terra prestará conta dos recursos que lhe foram confiados. Alguns recursos: o corpo físico,
a saúde, o trabalho, o ensejo de aprender, a possibilidade de servir, o uso do tempo, o lar, o amigo. Então observemos quanto nós temos de recursos que nos foram confiados. Os amigos espirituais que nos inspiram, para aqueles que são espíritas, o amparo do centro espírita, a proteção dos benfeitores espirituais. Nós precisamos despertar para a tarefa no bem, porque dia virá em que nós seremos chamados à responsabilidade, porque nós somos livres, mas responsáveis. E é isso que eles estão nos informando. Surge então a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nunca fica fora, porque é clássica, exame de consciência. Como são os nossos pensamentos? Que imagens nós acalentamos? O que nós estamos realmente e verdadeiramente plantando? E de que maneira tem sido a nossa vida? Olha quantas perguntas surgem. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance? É preciso fazer o bem na medida das nossas forças, e é isso que os amigos espirituais nos solicitam. Na teologia judaica, nós encontramos uma frase que significa: o forte é aquele que consegue vencer a si mesmo. Então é preciso, como nós vimos há pouco do exame de consciência, precisamos vencer-nos, examinando as nossas emoções e controlando, examinando as nossas imperfeições morais e tentando expulsá-las, mas tudo com muita decisão e vontade. Porque o tempo todo nós estamos semeando de acordo com as nossas obras. Nós seremos reconhecidos, porque nós estamos deixando um legado, que dependendo de como nós nos conduzirmos, ele será bom ou não. Nós vamos encontrar uma passagem em que Jesus chama Simão Pedro, e como estava Jesus muito atarefado, diz a ele: Simão, vá até a casa de Natanael e auxilie a sua filha que está precisando. E Simão assim o faz. Chegando na casa, ele encontra o patriarca, porque naquela época existia o patriarca, tinha se excedido no vinho, não tinha condições de conversar. Ele então procura o filho mais velho, como era a tradição. Encontra-o em jogos, não quis atendê-lo. Ele então, por última resolução, fala com a esposa. Mas a esposa também não lhe dá bola, atarefada com todo o serviço e com tudo aquilo que estava atrapalhando. Só lhe diz assim: a menina está lá num dos quartos. Então Pedro vai procurando e entra no quarto errado. Encontra um dos filhos mais novos totalmente descontrolado. Ele então segue a busca, finalmente encontra a menina, mas ela estava num estado tão deplorável que não conseguiu entender nem ouvir nada. Então Simão vai pensar: aqui não há como fazer coisa alguma, e retorna
retorna e encontra o olhar suave do Rabi. E já começa a se justificar. Lá não adianta fazer nada. E começa então a desfiar aquele rosário que ele percebeu lá. O pai está dessa maneira, o filho mais velho assim, o filho mais novo desse jeito, a esposa pior ainda, e a menina que eu iria ajudar não tem condições. Não há como ajudar, mestre. Jesus então, com muito amor na sua voz, diz a ele: Pedro, eu conheço essa família há muitos anos. Eu sei das dificuldades de cada um. Eu sabia de tudo isso. Eu apenas te pedi que tu chegasses até lá e fizesses uma prece junto àquela menina para auxiliá-la a sair da situação deplorável que está e assim beneficiasse a todos que estão em confusão naquela casa. Era apenas esse o teu trabalho. E é um exemplo que nós precisamos ter conosco. A cada um segundo o seu trabalho. Não importa que esse ou aquele esteja de tal maneira, nós precisamos ir e fazer o melhor que nós pudermos. Esse é o chamado com atenção para o pescador. Jesus sabia de toda a situação daquele grupo. Por uma certa liberdade, eles estavam agindo daquela maneira. Mais adiante, eles colheriam aqueles despautéreos. Mas o que o mestre pediu foi apenas: vai até lá e auxilia a menina numa prece. E é nesse aspecto que nós vamos compreender. Nós estamos o tempo todo semeando. Por isso é que o mestre nos trouxe a parábola do semeador. As nossas obras são como as sementes que o semeador lança. Mas como nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, nós poderemos, se compreendemos bem as lições doutrinárias, separar as sementes que vamos levar ao trabalho e fazer com que elas sejam ígidas, para que se faça uma colheita farta de obras boas, positivas. Da mesma sorte, nós encontramos Paulo quando ele nos diz certa vez: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele nos traz, então, nós precisamos persistir e perseverar na caminhada. O que o mestre nos disse, que no mundo haveria tanta desilusão e maldade que arrefeceriam a fé e a coragem. E ele vai dizer na instrução: mas aquele que perseverar até o fim, até o seu desencarne. Lembramos dessas frases? Se salvará. A doutrina espírita não traz salvação, mas ela traz compreensão. Conseguirá quitar as suas dívidas morais e seguir em frente para coisas melhores na espiritualidade. Porque nós vimos há pouco: dá conta da tua administração. Nós vamos estar diante de nós o fio vivo, a consciência nos mostrando. No inconsciente profundo existem zonas que nós colocamos de remorso pelo trabalho que nós esquecemos de fazer bem. E é nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: tudo aquilo de que dispomos
pertencem a Deus, nós sabemos. Nem o nosso corpo físico nós levamos. Deixamos tudo. Só levamos tudo que é de uso do Espírito. Mas é forçoso zelar pelas nossas obrigações morais. Vimos há pouco, porque queiramos ou não, nós responderemos a Deus através das leis que regem a vida. Mas como é um trabalho individual, é elevação íntima, pessoal, intransferível, nós vamos responder pelo serviço individual que nos cabe ou nos coube fazer e nós descuidadamente não fizemos a contento. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, os amigos espirituais bondosamente nos instruem: cumpre ao homem, obrigação moral, fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Porque nenhum de nós veio para fazer o mal. Nenhum de nós vem à Terra para ser infeliz. Então nós precisamos ter essa compreensão ampliada. Por não fazer bem a nossa parte, a humanidade hoje vive, pela incúria e pelo desleixo, gigantesco empreendimento de renovação. Todos nós estamos, de certa forma, enfrentando há quase 2 anos, salvo engano, um pequenino, microscópico elemento que está nos chamando à lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita pergunta a cada um de nós e a todos nós se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Se nós estamos usando todos os nossos recursos, se nós estamos usando todas as nossas aptidões para contribuir na construção dos novos tempos. Mas nós precisamos fazer todo esse trabalho com cooperação, com solidariedade, com entendimento, com concórdia. Por quê? Porque nós precisamos nos banhar pelo amor e depois, impregnados por esse sentimento divino, naturalmente irradiarmos e deslocarmos esse sentimento para o próximo. É nesse aspecto que os amigos espirituais nos perguntam finalmente: como estamos nos apresentando diante do mundo, saindo do micro para o macro? Como estamos normalmente? Estamos equilibrados, felizes, em paz? Ou estamos adormecidos, deslocados da realidade divina? É nesse aspecto que ele nos diz: desperta. Já encontramos essa informação evangélica. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te auxiliará. Precisamos compreender o que nós viemos fazer, porque nós somos filhos da luz, filhos do amor, e o filho da luz, o filho do amor,
não semeia trevas, apenas luz e paz. Que fique para nossa reflexão, irmãos e irmãs. Continuemos na paz do Galileu. Agradecemos a oportunidade. Boa noite.